professora, ela é professora dos programas de PPG da Biologia Vegetal, da Ecologia da UFO e também daqui de Entomologia, e faz parte do programa de divulgação científica, ciência que nós fazemos junto com o professor Cléber. Então agora, com muita honra que eu passo, a palavra para você, professora. Obrigada. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente porque eu fiz meu doutorado aqui, então sair como aluna e voltar como professora tem um outro gostinho muito especial. Por isso é sempre muito legal quando eu venho para cá. E eu vou dar a palestra para vocês hoje, como o Noah falou, sobre polinização. Tem muita coisa a ver com o programa de entomologia, porque muitos dos insetos que vocês vão ver e vão ver extremamente comuns no ambiente são polinizadores, porque existe uma ligação muito legal entre os insetos e as plantas, e aqueles insetos que se ligam com as flores tiveram uma vantagem a mais do que os outros, tá? E é um pouquinho disso que eu quero mostrar para vocês. Além disso, eu vou falar sobre então, a polinização nos ecossistemas naturais, a importância da biodiversidade da entomofauna. Ou seja, por que não basta, por exemplo, eu ter Apis mellifera ali e só? Tá certo? Um pouquinho disso é o tema que a gente vai falar hoje e eu espero que vocês gostem. Mais uma coisa, quando eu dou palestra, vocês podem me interromper na hora que quiserem, tá certo? Deu dúvida, não entendeu alguma coisa, ficou confuso, professora, fala tal coisa de novo que eu não entendi, certo? Então vamos lá. Aqui, se a gente vai falar de polinização, nós precisamos saber quem vai ser polinizado. A polinização vai ser o transporte polínico de uma antera, onde aquele pólen foi produzido, até um estigma, a parte feminina da flor. Isso vai acontecer por vários vetores diferentes. Aqui na foto a gente tem a nossa conhecida Apis, mas ela não é a única que vai fazer isso. E isso vai ser muito importante para que seja possível a etapa seguinte. A etapa seguinte vai ser a fecundação dos gametas. O gameta masculino vai vir através do tubo polínico. O masculino, então, vem através aqui do tubo polínico. E o feminino está lá dentro, vai ter a dupla fecundação, onde nós vamos ter dois gametas, masculino e feminino, formando o embrião. Mas nós vamos ter também um segundo núcleo gamético masculino que vai descer pelo tubo polínico. Ele faz o que ali? Ele é só reserva? Não, tem uma função importante. Ele vai se juntar com esses dois núcleos dessa grande célula central e ele vai formar um endosperma triploide. Esse endosperma é o que vai dar o alimento para o embrião. Gente, com isso, o embrião bem formado, com bastante reserva de alimento, beleza para a planta crescer. Mas isso aqui é um curso de entomologia, vocês não vieram aqui para ver botânica, né? Então, vamos passar para frente. A partir do momento que eu tenho um bom embrião e eu tenho esse embrião com alimento suficiente para depois poder ser utilizado lá na semente para formar uma nova plântula, aí eu vou ter uma semente sadia. É através desse processo que nós vamos ter as plantas do ambiente. E uma diversidade de plantas é muito bom, porque vai dar para nós uma diversidade de alimento, mas vai dar para os animais também a mesma diversidade de alimento. Então, isso daqui tem muito valor. Se eu preciso para as minhas angiospermas, para as gimnospermas, nós também temos pólen, nós também podemos ter animais indo lá. Mas vamos falar hoje das angios, tá certo? Aquelas plantas que vão ter umas flores mais vistosas e vão ter o seu embriãozinho dentro de uma semente, essa semente dentro de um fruto. Na gímeno a gente tem a semente nua. Na anja a gente tem a semente dentro de um fruto, que é bem importante para nós. O que vai acontecer? Será que toda a polinização vai acontecer da mesma forma? Ou seja, quando eu vejo isso daqui, é o padrão? Não, isso daqui é um bom exemplo. Sem dúvida nenhuma, isso daqui é um bom exemplo. Uma abelha numa flor. Tá? Mas nós vamos ter uma variedade muito grande. E essa variedade muito grande vai ser bastante legal para que a gente possa ver diferentes espécies de planta conseguindo deixar as suas sementes no ambiente. As diferentes espécies de plantas vão apresentar diferentes espécies de flores. Aqui eu estou mostrando vários exemplos para vocês. Alguns muito comuns, como por exemplo a azaleia ali no alto.
mas outros bem menos comuns. Por exemplo, será que tudo que eu pus aqui é flor ou tem alguma pegadinha da professora? Uma azaleia todo mundo conhece. Uma mimosinha todo mundo conhece. Um capitão do mato todo mundo conhece. O lírio também. Mas isso daqui é flor ou não é? Isso daqui é flor ou não é? Tá? Aqui, gente, tudo são flores. Mas nós temos, por exemplo, orquídeas que mais parecem folha de repolho amassada, né? A gente tem aqui uma anona, que a primeira vez que eu vi, eu passei o primeiro mês trabalhando com a flor de anona, chamando ela de fruto. Eu, professora, errando isso. Como é que pode, né? Mas isso daqui é uma flor carnosa, muito carnosa. Então, de fato, parece um fruto. Ou seja, se as angiospermas fazem flores de tipos tão diferentes, como é que vai acontecer a interação com os polinizadores, especificamente com os insetos? É isso que a gente vai ver um pouquinho. Pois bem, eu quero que vocês me respondam isso. Será que a dependência do vetor polínico para a frutificação é variável ou não é? Vetor polínico, quem vai fazer o transporte do pólen? Será que toda espécie tem uma chegada de pólen constante ou será que vai haver variação nessa chegada de pólen? O que vocês acham? Com variação ou constante? Com variação, com muita variação, gente. Vai ter muita variação. Tá? Por que vai ter muita variação? A primeira coisa é que algumas plantas nem sequer precisam do pólen para frutificar. E elas vão fazer frutos legais, tão bons quanto de polinização cruzada, tá? Com sementes viáveis que vão gerar plântulas, mas não tem tanto pólen ali. Aí você fala, você dessa flor ficou revoltada e falou, pólen, nem cheguei aqui, eu tô com raiva de você. Essa flor, gente, olhem aqui, vocês estão vendo uma malpighiácea chamada Peixotua tomentosa. Essa flor, ela tem perfume, ela é colorida, ela é chamativa, ela tem aproximadamente 4 centímetros de diâmetro, é super vistosa, ela deixa o cerrado lindo, 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 lindo. Você olha e fala, nossa, a Peixotua enfeitou tudo. Pois bem, para que uma flor colorida, perfumada, grande, ela vai conseguir fazer o seu fruto sem ter uma polinização? Gente, ela vai ter uma forma de polinização, uma forma de fecundação completamente variada. Ela pode fazer as suas sementes através de polinização cruzada entre pólen de plantas diferentes, através de autopolinização, já que essa florzinha aqui, ela vai ter 3 estigmas, parte feminina, e ela vai ter as anteras aqui em volta, fazendo um anel. Ou seja, se ela receber pólen do outro arbusto de Peixotua, vai ter fruto. Se ela receber pólen da própria flor, que é uma flor bissexuada, ela vai fazer fruto. Se ela não receber pólen, porque a pesquisadora foi lá, cortou as anteras e ensacou com um saquinho de voal para ter passagem de gases, ter passagem de vapor, ela ainda assim dá fruto. Ou seja, o aparelho reprodutivo feminino de Peixotua tomentosa e de várias outras espécies do cerrado e de outros ambientes dá conta de produzir sementes viáveis sem brancóide. Então, nesse caso, vem uma pergunta. Se ela dá conta de só com um óvulo produzir uma semente viável, para que ela precisa de um polinizador? Para que ela precisa de alguém que venha trazer pólen de outro arbusto? Tá? Gente, qual é a grande vantagem de ter uma polinização cruzada? Variabilidade genética. Tá? Ou seja, a minha F1 vai ser mais variável se eu casar com o amigo do meu irmão do que se eu casar com meu primo. Tá? Variabilidade genética vai ser muito legal e vai aumentar também o número de sementes formadas. Então, uma espécie como essa daqui, que independe da chegada de grão de pólen, ela tem um fator muito legal. Ela é super qualificada como espécie pioneira para você usar em trabalhos de restauração ambiental. E a gente não está tendo biólogos, agrônomos, biotecnólogos sendo chamados para trabalhar com restauração ambiental? Você
precisa saber qual espécie você vai colocar ali. Uma espécie que tem bastante semente, com polinização cruzada, é muito boa, mas se ela depende totalmente do vetor polínico, ela pode estar meio numa situação complicada. Se ela está numa área que foi recentemente devastada, queimada, sabe lá Deus como, né? E você está inserindo ela ali. Ela vai precisar ter obrigatoriamente polinizador. Então, se você pega uma espécie como essa, como a peixotoa, que ela vai conseguir se reproduzir, fazer sementes viáveis, legais, bonitinhas, perfeitas, mesmo na ausência do polinizador, melhor ainda. Quando tiver bastante dela, ela vai começar a atrair visitantes e aí ela vai ter as suas sementes formadas através da polinização cruzada. Mas num primeiro momento, ela quebra o galho, tá? E quebra o galho muito bem. Então, nesse caso, um visitante floral é bem-vindo, mas se ele não existir, tudo bem, ela dá conta do recado. Mais um exemplo para vocês, onde a dependência do vetor polínico vai ser um pouquinho diferente. Nem sempre eu vou ter animais associados à minha flor. Por que que isso pode acontecer? Por diversos fatores, tá? Um dos fatores é a área foi devastada, você perdeu os ninhos que você tinha ali, as plantas estão começando a surgir, mas cadê o polinizador? Não tem. Então você vai precisar dessas espécies que conseguem se virar, conseguem fazer a sua filo, conseguem fazer novas gerações independentemente deles. Ou seja, talvez você possa utilizar espécies que sejam polinizadas pelo vento ou pela água ali, tá? Pela água são espécies que a gente trabalha muito menos, tá? Mas pelo vento é mais comum da gente encontrar. E uma característica legal das plantas que apresentam flores polinizadas pelo vento é isso daqui. Isso daqui não parece em nada com uma margarida, com uma azaleia, com as flores que a gente quer ganhar do namorado, né? O que acontece aqui? Eu tenho uma antera com deiscência longitudinal, um filete muito fininho que balança com qualquer vento, e eu tenho uma superfície do estigma que parece um espanador de pó descabelado, tá certo? Por que ela parece um espanador de pó descabelado? Ou uma raquete de matar pernilongo? Porque quanto mais ampla a área dela, maior a capacidade dela de pegar um pólen que vinha pelo vento. Então, gente, toda vez que você vê isso daqui, uma antera grande, deiscência longitudinal, um filete super comprido, pendurado, que balança fácil, e aqui uma superfície do estigma super expandida, você não está vendo uma flor que é polinizada por animais. Você está vendo uma flor que é polinizada pelo vento, tá? Então, olhando direitinho, olhando com atenção pela flor, para a flor, você já consegue dar um palpite mais ou menos certeiro de quem é que vai ali. Pela água, a situação é diferente. Aqui, por exemplo, nós temos uma espécie que tem a sua flor feminina bem grandona na superfície da água e pacotinhos de pólen que são liberados no fundo da água, eles sobem na superfície e, se o vento mandar eles para o lado certo, talvez eles cheguem até a flor feminina. Mas talvez não. Aqui, gente, nos dois exemplos, existe uma perda polínica violenta. Muito pólen vai ser perdido, porque a corrente da água, a corrente do vento, vai mandar esse grão de pólen para o lado errado. E aí, a flor feminina fica lá esperando. Cadê? Não chega, né? Isso daqui pode ser um problema. Aqui eu quero mostrar para vocês duas filmagens de plantas com flores que vão liberar o grão de pólen para ser levado pelo vento, para vocês verem o tamanho do desperdício desse pólen, tá? As anteras são liberadas, nesse caso elas são vermelhas, ficam penduradas e com o balançar do vento o pólen vai sendo liberado. Aqui mesma coisa, elas são amarelinhas e o pólen vai sendo liberado. Gente, isso aqui não parece um pote de talco que você está balançando? É muito grão de pólen saindo e é muito grão de pólen sendo perdido. Ou seja, não vai chegar no estigma. Não vai chegar no estigma, então a planta teve aquele gasto energético para produzir, porque pólen tem muita proteína, proteína é muito mais caro do que néctar. Néctar é basicamente a água e açúcares.
tem aminoácido, tem um pouquinho de proteína, tem alguns hormôniozinhos lá, mas uma quantidade muito pequena. Então, se você for ver o grosso, pólen é proteína e néctar são água e açúcar. Tá? Água e açúcar é mais barato. Pois bem, aqui ela está perdendo muito pólen. Mas ela está perdendo pólen porque ela não tem o transportador que vai fazer essa passagem do pólen para o estigma com muito mais economia. Se a planta precisa do pólen, tá? Ela não faz a polinização abiótica, nem pelo vento nem pela água. E não tem animais ali, o que pode acontecer? Ela vai ter que resolver de algum outro jeito. Aqui eu estou mostrando para vocês uma outra situação onde o pólen é necessário, mas essa espécie conseguir se virar na ausência do polinizador. Vocês estão vendo aqui um ramo da Ophrys e essa de baixo eu ampliei para vocês. O que acontece com essa orquídea? Gente, ela é colorida, ela é grande, ela é chamativa, ela tem perfume, ela tem todas as características para atrair o polinizador. Mas, de vez em quando, por ela ser uma espécie pioneira, ela acaba parando em algum ambiente onde os polinizadores ainda não chegaram. Tá? Se eles ainda não chegaram, epa, ela chegou antes, e agora? Vai ter que se virar. Uma forma que ela resolveu para se virar é, como toda orquídea, a orquídea vai apresentar o pólen liberado não na forma de grãozinhos, e sim na forma de 2 pacotes. Tá certo? O que acontece? Esses pacotinhos de pólen têm uma quantidade de grãos de pólen infinitamente alta, muito grande, capaz de um pacotinho só fecundar todos os gametas femininos que estão ali no ovário de uma flor. Quem aqui já viu um fruto de orquídea? Levanta a mão, por favor. Tá, vários de vocês já viram. Vocês que já viram, já abriram? Quem já abriu, gente, já viu que o que tem ali são sementes tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, que se você respirar perto, não faça isso, tá? Nem em casa, nem no laboratório, nem em lugar nenhum. Se você respirar perto, aquilo ali vai parar no teu pulmão, de tão pequeno que é. E é uma quantidade absurdamente alta. Você já viu? Então, é alta ou não é? Muito alta. O que acontece, gente? Aqui vocês estão vendo, já que as orquídeas também são flores bissexuadas, você está vendo uma das políneas se dobrar. Quando ela se dobra, ela sai da posição da estrutura masculina e ela se dobra e chega até o estigma, que é a estrutura feminina que precisa receber o grão de pólen. Pois bem, ao fazer isso, nós estamos tendo uma autopolinização espontânea. Então aqui o pólen é necessário sim, ela não vai fazer a polinização por adelospermia de jeito nenhum, precisa do pólen, mas se não tiver o bicho, ela consegue levar o seu pólen até a superfície do estigma. Isso daqui é característico de espécie pioneira, tá certo? Mas diga uma coisa, por que ela ia gastar tanto material fotossintetizado, tanta energia armazenada dentro da flor para ser tão colorida e perfumada? Se está colorida e perfumada, gente, não é para ficar em casa, né? Se está colorida e perfumada, você vai sair. Pois bem, aqui ela estava buscando os polinizadores. Não veio, ela resolve a situação sozinha. Então, gente, algumas espécies dão conta de fazer esse processo e isso é muito legal para manter a planta. Aqui nós temos... Oi. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltei. Tem um tempo que a planta fica esperando? Tem. Ótima pergunta. Tem um tempo que ela fica esperando. Algumas espécies da Ophrys conseguem esperar por várias horas. Outras espécies, como é a orquídea e a flor dura vários dias, ela espera vários dias e a partir do momento que ela vê, daqui a pouco meu óvulo não vai funcionar mais, daqui a pouco meu grão de pólen guardado lá na polínia não vai funcionar mais. Aí ela faz essa dobra no filamento da polínia e chega até a superfície do estigma. Então ela de fato ela espera vários dias, tá? Ótima pergunta. Vamos lá. Gente, aqui nós temos uma outra espécie. E essa outra espécie também vai ter
também vai ter uma flor toda bonita, toda colorida, perfumada. As características normais de atração de insetos, de outros animais também, são sempre o perfume e a cor, tá? Ela tem muita cor, cor contrastante, ela tem os guias aqui para mostrar onde é que está o recurso, ela tem um colorido e ela vai atrair insetos. Esses insetos vão trazer o pólen e tudo vai ocorrer bem, tá? Vai ter a formação de sementes. Mas, acreditem ou não, aqui do lado vocês têm uma outra flor. Isto é uma flor, tá? Nós temos duas flores. Essas duas flores pertencem à mesma espécie. O que acontece com essa plantinha? Essa planta é uma planta muito pequenininha, imagine um vasinho de violeta, tá certo? Mais ou menos aquele tamanho. O que vai acontecer? Algumas dessas plantas produzem a flor colorida para receber os insetos. Mas, não é pioneira, para garantir a semente, o que ela faz? Ela também, em outros pezinhos, vai produzir flores acanhadas, flores tímidas. Essas flores aqui são chamadas de flores cleistógamas, é a flor envergonhada. E essa daqui é a flor casmógama, é a flor que se enfeita para receber o polinizador. Pois bem, a que se enfeita para receber o polinizador está esperando de fato uma visita. Aqui é pequenininha, não tem perfume, não tem cor, ela vai se autopolinizar. Então aqui, gente, vocês estão vendo uma planta que vai ser perfeita para recuperação de áreas degradadas novamente, tá certo? No momento que tiver os insetos lá, mais semente, mais fruto, mais variabilidade genética, excelente para a manutenção da espécie. No momento que não tem, o que acontece? Essa florzinha toda bonita seca, ninguém visitou, não vai produzir nada, ela vai degradar no solo. Mas essa bem pequenininha, vejam aqui, bem menos de 1 centímetro, ela vai produzir os frutos e as sementes e ela vai manter a espécie no chão, tá? Naquele solo. Pois bem, isso é muito comum? Não é uma coisa muito comum, tá certo? Nós temos menos de 700 espécies de plantas angiospermas que fazem esse processo da flor tímida, a flor fechada. Mas essas daí garantem a sua manutenção no ambiente. Isso é super legal. E a maioria delas vai apresentar as duas versões, tá? A flor tímida e a flor que abre. Fala. A mesma planta, ela produz as duas flores ou é sempre... A mesma pode produzir as duas flores, tá certo? Ao mesmo tempo. Se ela não conseguir tudo ao mesmo tempo, vai uma em seguida da outra, porque é um tamanho bastante pequeno de planta, você tá vendo? Mas a mesma planta vai produzir na mesma estação reprodutiva os dois tipos de flores. Se tiver a visitação, beleza, mais frutos, ele vai, mais sementes, né, desenvolvendo naquele fruto, ele vai puxar mais energia, talvez até a pequenininha morra, porque não tem energia para ela. Mas imagine, a flor que abre, tá, a casmógama, ela recebeu uma visitação meia boca. Tem pouco grão de pólen, a variabilidade genética não é muito grande, porque foi o dela mesma. Então o que acontece? Ela vai produzir um fruto menorzinho, com menos sementes. Então sobra energia e vamos produzir o outro fruto também. Tá certo? Isso daí é uma forma de você garantir que a espécie vai permanecer. Isso daí, gente, é uma carta na manga de um monte de planta, tá? Se mais pra frente vocês estiverem em trabalhos de recuperação de áreas, lembre sempre dessas aí, que elas vão ser ótimas para a primeira etapa. Vamos lá. Mas o que a gente está querendo ver são as plantas que vão depender dos animais, né? Vocês não vieram aqui para ter aula de botânica, vocês vieram aqui para ter aula sobre insetos. Então vamos chegar neles agora. Quando a planta depende dos animais para frutificar, essa troca polínica ou simplesmente a chegada do grão de pólen que ela própria produziu no seu estigma vai ser dependente dos animais. Se eles não tiverem, problemão, né? O que vai acontecer aqui? Aqui, gente, nós vamos ter o caso de zoofilia, ou seja, o transporte do grão de pólen através dos animais. Nesse caso aqui, nós vamos lembrar um negócio: a variedade morfológica das flores, das angiospermas, é muito grande mesmo. E isso daí
aí vai acontecer porque nós temos uma quantidade absurdamente alta de angiospermas. Tá? Aproximadamente 270 mil espécies de angiospermas já foram catalogadas. E a gente espera que outras ainda vão ser, porque muitas espécies extremamente parecidas, na hora que passa com a mão no taxonomista, ele fala, ó, esse daqui é o João e esse daqui é o José. São espécies diferentes, às vezes do mesmo gênero, que estavam sendo tratadas como se fosse a mesma coisa. Então a quantidade de angiosperma é um absurdo. E o que acontece com essas plantas? Acontece que, olhem aqui, quase 98% delas vão ter as flores casmógamas, as flores que se abrem, que chamam, que atraem animais. E praticamente aqui, ó, o que vai acontecer? Dessas daqui, elas 87 e nem tem que ter esse animal vindo. Se não tiver, o que vai acontecer é que você acaba perdendo a possibilidade de formar frutos ali. Porque ela vai precisar dessa polinização cruzada. Ou mesmo que ela aceite a autopolinização, ela não dá conta de colocar o seu próprio pólen no estigma. Ou seja, se o bicho não estiver lá, aquela planta vai pro saco. Tá? E toda vez, gente, que vocês, quem quiser trabalhar com insetos polinizadores, uma coisa importante. Esse nome aqui, Jeff Oder, tá? O professor Oderton, há poucos anos atrás, antes da pandemia, claro, né? Veio dar um mini curso na Unicamp. Se vocês tiverem a oportunidade, se ele vier novamente para o país, façam. Porque não dá para você, hoje em dia, estudar polinização esquecendo desse nome, tá? Ele é muito fera, esse não é o único trabalho dele que eu vou apresentar, não. Tem mais. Então, vamos lá. Novamente, olha ele ali, tá? Professor Olerton, mais dois colegas, eles fizeram um trabalho muito interessante. Por quê? Porque várias vezes os professores estão falando, se a gente perder a entomofauna, como está acontecendo agora, declínio dos polinizadores, nós vamos ter problema para a obtenção de frutos e sementes de uma série de plantas, inclusive comida nossa. Tá? O que vai acontecer? Vai deixar de ter tomate? Não, vai ter tomate, só que ele vai ficar mais caro, né? Porque um tomate com poucas sementes não vinga. Um maracujá com poucas sementes não vinga, então você precisa ter polinizador. Só que a gente falando isso daqui dentro da universidade, surte um efeito. Quando a gente fala lá fora, por político, você precisa tomar cuidado, porque se tiver agrotóxico demais, você mata não só o gafanhoto, você mata também a abelha, a borboleta, e aí como é que vai ser? Tá? Aí eles faziam uma pergunta que não queria calar. Quantas plantas com flores são polinizadas por animais? Porque nós temos plantas que são polinizadas pelo vento, eu mostrei para vocês. Outras pela água. Então, quantas são dependentes de animais? Esse número a gente não tinha. E aí chega o professor Olerton e ele vai trabalhar para descobrir isso daí. O que ele fez? Ele lançou uma outra pergunta que tinha que ser respondida antes. Aonde é que estão as angiospermas no nosso planeta? A gente sabe que se tem terra, vai ter angiosperma. Mas a terra está com gelo por cima. Calma, na hora do verão, esse gelo vai derreter, aparecer um pinguinho de solo, você vai ter alguma semente brotando ali. Tá? Mas elas estão distribuídas igual? Do Equador até as regiões mais frias? Não. Como que elas estão distribuídas? Praticamente metade das regiões dos trópicos. E o restante distribuídos na região subtropical e na região temperada. Mas, gente, nesta região tropical aqui eu tenho metade das minhas plantas. Gente, se eu tenho mais plantas, mais espécies, eu posso ter uma maior variabilidade delas, não posso? Quando o professor Kleber falou, nós temos uma amostra de pessoas aqui nessa sala. Mas se a gente pegar a cidade de Ribeirão Preto ou o estado de São Paulo, a nossa amostra não vai ser maior e mais variada? Vai ser mais variada. Então, o que acontece? Se eu tenho metade das plantas do planeta na região tropical, provavelmente essa região vai ser mais interessante para os animais, porque eu vou ter mais tipos florais. Pois bem,
94% das plantas angiospermas nas regiões dos trópicos vão ser dependentes. Nas áreas mais frias, várias plantas falaram, eu não posso contar com bicho para trazer o meu pólen, porque aqui é frio demais, ele vai morrer. Então, uma vez ele tá, a outra vez ele não tá, como é que eu faço minha semente? Nessas regiões mais frias, eu tenho mais plantas que vão ser polinizadas pelo vento, tá certo? E aqui eu tenho mais plantas que vão ser polinizadas por animais. E quando a gente pensa em animais, qual bicho? Nós temos vertebrados e invertebrados. Entre os invertebrados, os insetos fazem o grande volume, praticamente 100%. Mas nós temos vertebrados também. Pois bem, uma característica bastante legal deles, tanto dos vertebrados, aqui é um lagarto na flor, tá? Essa foto é do professor Ivan Sazima e da Marli Sazima. Outros nomes que vocês têm que lembrar se forem estudar polinizadores, tá certo? Os Sazima são fenomenais, a professora Marli fez trabalhos lindíssimos, essa foto é deles, tá certo? Aqui um lagarto está tomando néctar numa flor e essa planta está em ilha, tá certo? Se você não tem muito recurso alimentar, você vai aproveitar direito o que tem. Época seca, na ilha não tinha nem água doce fácil. O que ele foi fazer? Ele foi tomar néctar, tá? Mas vejam aqui, uma característica importante desses animais, sejam os invertebrados ou sejam os vertebrados. Gente, só o lagarto não voa, todos os outros são capazes de voar, tá? Nesse curso de verão, o curso de verão em entomologia, nós vamos focar nos insetos. Então, a partir daqui, vamos falar deles. Por que os insetos são tão importantes? Porque a variabilidade deles é incrivelmente alta, é muito grande. E esses insetos vão estar presentes na vegetação. E essa associação, que foi o que o professor Kleber já falou, essa associação das espécies vai trazer muita vantagem para eles, tá? Seja o herbívoro, o que não é interessante, mas a herbivoria, gente, foi o início da polinização. Como que começaram os primeiros exemplos de polinização? Isso a gente tem exemplo fóssil. Plantas que estavam apresentando nas suas antenas um monte de pólen, sendo exposto facilmente. Imaginem um estojo de zíper, tá? O zíper aberto é a representação de uma antera com deiscência longitudinal. Então, o zíper totalmente aberto, aqueles lápis, caneta ficam expostos. Pois bem, o grão de pólen também fica exposto. Esse grão de pólen tem proteína, grão de pólen é como se fosse um bifinho, um pedaço de carne. Vale a pena você se alimentar daquilo, porque ele vai te sustentar por mais tempo. Pois bem, as primeiras relações de polinização começaram com a relação de herbivoria. O animal ia se alimentar do gameta masculino, que está lá dentro do grão de pólen, ele ia comer o grão de pólen inteiro, e ele acabava não se saciando na primeira flor, quando ele ia na segunda flor, parte do pólen estava sujando o corpo dele. Lambuzou o corpo dele por fora, ele vai na segunda flor e ele faz a polinização. Então começou aí. Ou seja, para os insetos ter associação com as plantas, especificamente com as partes florais, era muito interessante. Com isso daí, os insetos passaram a se desenvolver e a ganhar uma vantagem evolutiva. Tanto que se a gente for ver, o professor Eduardo Wilson publicou esse livro aqui, e lá dentro ele nos dá esse valor, tá? Praticamente 72, 73% de todos os animais que nós temos catalogados são insetos. Cadê os outros? Gente, aqui eu tenho vertebrado, molusco, aqui eu tenho de tudo, tá? Mas os insetos são a grande maioria. Isso é muito legal pelas associações que eles vão ter com as plantas. Vamos lá. O que torna eles, então, tão capazes de se associar com as plantas, especificamente com a flor? O professor Kleber já falou que eles podem se alimentar de diferentes espécies. Espécies que têm florada sequencial vão oferecer pólen ao longo do ano inteiro. Então, uma é só por esses 2 meses, mas quando essa acaba, a outra começa. Ou seja, é uma grande vantagem para ele estar lá. Mas existe uma grande vantagem também para a planta ter ele lá.
Por quê? Além dele fazer a polinização, os insetos eles têm um ciclo de vida muito curto. E nesse ciclo de vida muito curto, às vezes, no mesmo ano você vai ter mais de uma geração. Tá? E quando a fêmea coloca os seus ovos, ela vai ser uma quantidade absurdamente alta. O que vai acontecer? Quanto mais ovos eu tenho, talvez eu tenha indivíduos mais diferentes ainda. Tá? Quantos filhos a Maura teve? 3. Dá para eu ter mais? Gente, é muito caro. Tá? 3 é meio o limite máximo. Eu tentei, mas não, 3 é meio o limite máximo, não tinha mais jeito. Então, o que acontece? Com os insetos é diferente. A cada ninhada são 2.000 ovos colocados. E vai ter mais de uma ninhada por ano. Então, com tanta variabilidade genética, vão surgir indivíduos um pouquinho diferentes. E esses um pouquinho diferentes, talvez eles possam aproveitar o nicho alimentar de uma forma um pouquinho diferente naquela geração. Além disso, o que acontece? Existe uma coisa super legal. Se eu tenho aqui um adulto e aqui eu tenho uma forma juvenil de um lepidóptero, falei uma coisa, eles estão comendo a mesma coisa? Não, aqui não tem competição entre o alimento do adulto e o alimento da larva. Gente, alguma coisa vai explodir. Eu não tenho competição na alimentação dos dois. Então, isso ajuda demais a você ter uma maior quantidade de bicho ali. Tá certo? Pai e mãe não vão comer a mesma coisa que o filhote. Além do que, os insetos têm um sistema neuromotor incrivelmente sofisticado. Quando a gente pensa que as antenas estão ali para fazer o charme da borboleta, na verdade as antenas estão ali para liberar e para captar uma série de coisas, tá certo? Os pelos das borboletas, elas podem liberar uma série de feromônios, inclusive de atração sexual macho-fêmea. Por onde ela vai pegar isso? Pelas antenas. Os olhos, tem olho composto e olho simples, nós temos só 2 simples. Tá? Imagina um olho composto, a capacidade muito maior que ele tem. Então, gente, e a maioria vai apresentar adultos alados. Isso é muito bom. Agora vejam uma coisa. De todos os insetos que a gente tem, nós temos 26 ordens de insetos. É a ordem que não acaba mais. 5 delas são intensamente relacionadas às flores. Pois bem, essas 5 só tem 84,5% do total de espécies dos insetos. Ou seja, o inseto que se associou à flor teve uma vantagem evolutiva tão grande que ele conseguiu não só ter ninhadas maiores, ter uma variabilidade genética na sua ninhada muito maior, mas ele conseguiu também, ao longo do tempo, ao longo de chegar em novos ambientes, criar novas espécies. Então, é muito legal para o inseto se associar à flor. Se você está num curso de entomologia, lembra disso, porque pode ser que você vá trabalhar com moscas, pode ser que você vá trabalhar com, sei lá, besouros, eles estão na flor também. Então, aquele seu grupo de mosca, ele vai se associar à flor? Se for, eu garanto que você que ele vai ser muito maior do que aqueles que não se associam, tá? Pela chance de desenvolver mais ninhadas mais rápido e maior quantidade, tá? Vamos lá. Uma coisa extremamente importante mesmo. Se a gente for olhar quem são esses grupos, dípteros, as moscas, lepidópteros, tisanópteros, tá? Coleópteros e himenópteros, eles tiveram uma grande associação mesmo com as partes reprodutivas das angiospermas. Agora, gente, para que exista esse tipo de associação, nós temos que ver uma coisa muito importante. Vocês já fizeram bioquímica. Vocês viram que as moléculas, para reagir, têm um sistema de chave e fechadura, não tem? Se está na forma certa, ela reage. Se essa daqui perder um pedaço, só assim o encaixe fica frouxo e não acontece. Pois bem, quando você pensa em insetos na flor, pense também nesse encaixe. Esse encaixe é importante. Por quê? Porque se eu tenho aqui uma flor composta por florezinhas muito pequenininhas e cada uma delas tem um tubo, como vocês podem ver aqui, esse tubo deve guardar alguma coisa. Nenhuma planta vai produzir um tubo, vai gastar energia para produzir um tubo se ela não tem nada para esconder lá dentro. Você vai carregar um caixote de madeira debaixo do seu braço para ir na palestra? Não. O que você vai guardar no caixote de madeira numa palestra? Nada.
Mas se você tiver com um caixote de madeira aí fora, alguém pode querer roubar você, porque vai falar, não, esse cara não ia carregar esse negócio pesado se não tivesse nada importante lá dentro, não é? Mesma coisa, a planta vai ter uma estrutura morfológica que vai estar adaptada ao bicho, e o bicho vai ter uma estrutura morfológica que vai estar adaptada àquela flor, para ele conseguir ser de fato um polinizador. Senão ele é só um pilhador, ele está lá para comer e ele não faz o transporte. Então, gente, qual é a vantagem da polinização por insetos? Qual é a vantagem de uma planta de ter a entomofilia? Aqui vocês estão vendo as principais ordens, né? Só faltou o tisanóptero, que não tinha bonitinho. Mas qual é a vantagem de eu ter esses insetos ali visitando a minha população? Seja uma população natural, onde eu tenho uma infinidade de famílias e de espécies, seja uma área de plantio, que hoje a gente tem que pensar nas áreas de plantio também. Na minha área de plantio, por exemplo, de maracujá, será que eu tenho exclusivamente maracujá? Eu não tenho que ter uma reserva legal? Eu tenho que ter uma reserva legal ali perto. Eu posso ter plantações de vizinhos que são diferentes da do maracujá. O que vai acontecer? Quanto maior a variabilidade de plantas que eu tenho, maior vai ser a capacidade de manutenção desses insetos. O que vai acontecer? Esses insetos vão ter a capacidade de levar o pólen entre populações. Ou seja, o meu plantio de maracujá pode estar recebendo grão de pólen do plantio de maracujá do meu vizinho. Isso é muito bom, porque os lotes, de repente, são da mesma espécie, mas não são iguais. Sementes mais variadas vão me dar plantas mais variadas. E pólen variado é muito bom para aumentar a minha F1. Foi o pólen para mais longe, entre populações distintas, eu vou ter a polinização cruzada super garantida. Tive isso, beleza. Eu vou ter mais frutos, mais sementes, maior variabilidade genética. Isso é muito bom para a planta. Mas e para o bicho? O inseto vai ganhar não só alimento, gente. Muitas vezes, o inseto vai ganhar na flor proteção contra os predadores dele. Vocês viram os tisanópteros. Quem aqui já pegou um tisanóptero na mão? Por favor, levanta a mão. Ó, não dá nem a metade. Esse tisanóptero, você vai colocar o seu nariz perto dele e fazer isso? Outra coisa que você não deve fazer, tá? Não faça isso em casa, não faça isso no laboratório, não faça isso em lugar nenhum. Porque se você fizer, ele vai entrar. Ele é muito pequenininho. Se ele é muito pequenininho, numa flor ele se esconde. Ele se esconde, ele põe seus ovos, ele tem a F1, ele tem a F2, tá? Ele vai conseguir ficar lá, porque ele vai ter casa, comida e roupa lavada. Rodrigo tá aqui para não me deixar mentir. Vespas conseguem fazer a mesma coisa também na flor da figueira. Tá certo? A flor da figueira, imaginem que você pegou um morango e você virou ele do avesso, tá? Um morango virado do avesso é um figue. Ou seja, existe uma entradinha e lá dentro estão as flores. Quando a vespa entra, ela tem casa, comida, roupa lavada, tá protegida, tá tudo de bom lá para ela. Pois bem, então, se a angiosperma dá tanta vantagem assim para aquele inseto, dos mais variados tipos, a associação vai ser constante. Se a associação é constante, então eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. E aí depois eu chego, enfim, né, no título da nossa palestra. Riqueza de espécies da entomofauna é importante por quê? Aqui eu quero mostrar para vocês uma planta, tá, chamada Philodendron. Vocês já devem ter visto essa planta aqui, porque ela é muito comum em jardim. Pois bem, vocês lembram com atenção como é a flor dela? A flor dela parece um antúrio, tá? Parece um antúrio. Pois bem, quem é que faz a polinização de antúrio? São besouros, tá? Especialmente besouros do gênero Ciclocéfalo. Tem várias espécies, mas o gênero é Ciclocéfalo. Se você quer trabalhar com besouro, você precisa lembrar disso. O que vai acontecer aqui? Esses besouros vão chegar até as flores e eles vão encontrar um grande... Estou sentindo falta do laser. Eles vão encontrar um grande eixo floral, um eixo da inflorescência. Nesse grande eixo, eu vou ter uma quantidade absurda de flores. E essas flores vão me dar um grão de pólen. Grão de pólen, muita proteína. Muita proteína, excelente fonte alimentar. O que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade de besouros aí muito grande.
E esses besouros não são só machos, esses besouros não são só fêmeas, são machos e fêmeas. Ou seja, no filodendro, o que vai acontecer é que ele vai ter a fonte proteica através do pólen, ele vai ter uma fonte de carboidratos através de outros tecidos da flor. Lembre uma coisa, se você tem uma margarida, você tem uma inflorescência, não é uma flor da margarida, é uma inflorescência, né? Com muitas florezinhas. Quando você vê um monturo, quando você vê um filodendro, também é uma inflorescência, são uma infinidade de flores, todas presas no mesmo eixo. E o que acontece se você perder uma, duas, três, meia dúzia, 25, 100 florezinhas daquelas, porque o besouro foi lá e comeu? Não acontece tanta coisa, porque afinal de contas ela não tem 100, ela tem 1000 florezinhas, né? Então se 100 forem comidas e 900 te der fruto, ainda assim é um absurdo. A planta não vai ter energia para 900 sementes, então ela vai produzir flores a mais. Produziu flores a mais, aquelas que tiverem uma polinização de maior qualidade e mais cedo são as que vão desenvolver, tá? Uma coisa que eu falo para os meus alunos que fazem a polinização é, no final da florada, você pode até fazer observação de polinizadores, quem fica quando tem pouca flor, mas jamais você vai fazer cruzamento. Jamais no fim da florada você vai tentar obter os seus frutos e sementes, porque não vai dar. Não porque o pólen que você trouxe é ruim, mas porque a planta não tem mais energia para isso, tá? Quantas mulheres de 50 anos a gente vê grávidas? Poucas. Quantas mulheres depois de 45 a gente vê grávidas? Poucas. Por quê? Porque já não, ela sabe que ela vai ter que criar essa criança, não é só botar no mundo, né? Então é melhor fazer isso mais cedo, tá? O que acontece aqui? Além do pólen, outras partes florais vão servir como alimento rico em carboidrato. Além disso, machos e fêmeas vão ir para lá para comer, porque isso é um restaurante aberto. Ou seja, é boca livre. Todo mundo vai lá, você vai acabar encontrando alguém que te interessa. Macho e fêmea vai chegar lá. E uma coisa incrivelmente importante, essas plantas vão ter ântese noturna. Fim da tarde, crepúsculo ou de noite mesmo, varia um pouco entre as espécies, mas a ântese é noturna. Gente, nós até temos abelhas que têm um voo no crepúsculo, não de noite, escuro de luz. No crepúsculo você até consegue pegar, mas são pouquíssimas espécies, tá certo? Quem está ali presente voando no fim do dia, quando já está escuro, ou então de noite, quando está escuro de tudo, breu mesmo, é besouro. Se ele está lá de noite, farei uma coisa. Se a gente apaga a luz, além de apagar a luz, a gente fecha todas as venezianas, isso daqui fica super escuro. Será que eu vou conseguir dar a volta e chegar lá no fundo no Juan sem tropeçar? Provavelmente eu vou tropeçar, né? Porque eu vou ter que caminhar e tem um degrau ali. Antes de eu chegar no Juan, eu já caí no chão. Porque nós somos animais vertebrados dependentes muito da visão. Quando a gente perde a visão, a gente fica sem rumo. O que acontece para os insetos? Especificamente para esse grupo de besouros e outros também. Mas o que vai acontecer aqui? Eles vão ser capazes de encontrar a flor no escuro. Vejam aqui, vocês estão vendo o preto? Isso aqui não foi recorte não, gente. Isso daqui, olhem lá em cima. Isso daqui era de noite mesmo. Tudo aparece por conta do flash. Mas como esses besouros conseguiram chegar aí? A flor vai apresentar um perfume muito característico e muito intenso. Perfume intenso significa, ó, a flor está aqui, é aqui que você tem que chegar, tá? Então é uma sinalização através desses odores, desses perfumes. E existem trabalhos que são feitos hoje indicando, dependendo da composição do perfume, você vai ter preferencialmente esse tipo de visitante, tá? Quem está fazendo isso daí? O professor Stefan Dotto. Está fazendo muito disso daqui. No Nordeste nós temos o professor Clemens, que também trabalha com odores. Então você quer ver se aquele bicho que está indo na sua flor está indo especificamente por um tipo de cheiro, você vai ter que falar com um dos dois, tá? Existem outros? Existem, mas esses dois são fera. Então fica de olho caso você queira esse tipo de trabalho. O que acontece com esses perfumes? Aqui eu quero que vocês façam uma coisa. Nós não vamos rezar, tá? Mas eu quero, não precisa encostar não, mas eu quero que todo mundo, por favor, faça isso. Coloque as suas mãos, isso, uma perto da outra.
Vocês estão percebendo que se a mão está bem pertinho, o que você sente aí? Frio ou calor? Calor. Por que está acontecendo isso? Tá? O que está esquentando? Porque se eu olho para o meu braço, não parece que eu estou esquentando. Mas quando eu faço isso, eu percebo, tem calor saindo. Gente, esse calor está saindo da minha mão, da mão de vocês, pelo processo de respiração celular. O processo de respiração celular, ele queima compostos, tá? E ele vai transformar isso em energia. Mas parte dessa energia vai ser dissipada na forma de calor. A gente não consegue absorver tudo. As plantas também não. Então, algumas plantas vão passar por um processo de respiração celular muito mais intenso. Esse processo muito mais intenso é chamado de termogênese, formação do calor, um calor excessivo que vai ser liberado no ambiente. Esse calor excessivo pode fazer com que essas plantas, algumas dessas espécies de filodendro, aumentem a temperatura da espata, que é isso daqui, até 40 graus, 45 graus Celsius. É o tipo de coisa que você não precisa nem tocar. Você chega perto e fala, uai, tá quente. O que está acontecendo? Na hora que você põe a mão, você fala, tá quente pra caramba. Quem é que botou água quente aqui para cozinhar minha flor? Não, calma, ninguém fez isso, ninguém te sacaneou. A sua flor sozinha, ela vai ter um aquecimento. E esse aquecimento é o que vai fazer o perfume ser liberado para longe. O perfume foi liberado para longe, é uma flor noturna, mas o seu polinizador vai conseguir chegar lá porque ele tem uma sinalização, tá? E lembrando uma coisa, gente, nariz nosso, especificamente o meu, serve para pendurar óculos, tá? Não serve, a gente não sente grandes cheiros, não mesmo. Qualquer cachorro, qualquer gato, qualquer inseto sente muito mais que a gente, eles têm uma percepção muito melhor. Então esses voláteis são super importantes e vão acontecer pelo aquecimento da respiração celular. Além disso daí, essas flores têm uma característica super legal. Várias das espécies que são visitadas por besouro, não só do filodendro, mas por exemplo as anonáceas, elas não têm a flor obrigatoriamente de uma noite. Algumas espécies têm de 2 noites, ou tem até de 3 noites. O que acontece? Na primeira noite ela está na fase feminina, ela precisa receber o pólen. Na segunda noite, talvez terceira, ela está na fase masculina. Ou seja, o besouro chegou, tem pólen no corpo dele, beleza, quem está lá são os estigmas prontinhos para pegar esse pólen. A partir da segunda noite, na primeira ele trouxe o pólen, fecundou, fez a polinização e começa a crescer o tubo polínico para haver a fecundação. Mas tem coisas para ele comer lá. O que ele vai comer? Vai comer a parte interna dessa espata. Tá? Ele vai raspar ali para pegar esses carboidratos. Ele pode comer flores, pode também, tem tanta flor que perdeu um pouquinho e não vai fazer mal. Mas o que acontece na segunda noite? As flores masculinas vão abrir as suas anteras. Na segunda e terceira noite ele tem tanto pólen que ele vai se fartar de comer. Além disso, ele tem um parceiro sexual. Então, além de comer, ele vai também fazer a sua própria cópula. Tá? Ou seja, tá muito interessante ficar aqui. Isso daqui é meio fechadinho, não é tão fácil assim de um predador achar ele durante a noite. Durante o dia, a gente vê um besouro sendo comido. Durante a noite, não é tão comum, né? Porque vai ter predadores, mas em menor quantidade. E esses besouros vão estar repletos de grão de pólen. Com esses grãos de pólen aí, primeira, segunda, terceira noite, o que vai acontecer? Já comeu tudo que tinha que comer, já encontrou o parceiro, já teve a cópula, agora vão procurar uma outra flor ou vamos procurar um local de oviposição. Ele vai fazer oviposição no solo e ele vai querer comer de novo, mas ainda tem grão de pólen sobre ele. Então, indo para outra flor, beleza, ele vai fazer a polinização. Aqui eu quero mostrar para vocês um outro exemplo, também bastante comum. O exemplo dos lepidópteros, das borboletas. Nós temos borboletas e temos mariposas. Quem é que faz mais polinização, gente? Borboleta ou mariposa? O que vocês acham? Quem acha que é borboleta, levanta a mão. Quem acha que é mariposa, levanta a mão. Tem mais mãos? Exato. Mariposas são polinizadoras muito mais eficientes do que borboletas, tá? Mas vamos começar pelas borboletas. O que acontece com a borboleta?
Ela vai numa flor tubular, diurna, muito colorida, e ela vai colocar essa espirotromba esticadinha aqui dentro para pegar o néctar que está ali no fundo. Pois bem, pegou o néctar, se vier um pouco de pólen junto, melhor ainda, né? Água com açúcar e proteína é melhor do que só água com açúcar. Então é muito bom. Mas a quantidade de espécies de borboletas que faz a polinização é pequena. E ó, é restrita a poucas famílias. Hesperídeos, ninfalídeos, babiloniídeos e pierídeos. E nem todas elas são boas polinizadoras. Então tem algumas espécies que são, tem outras que nem tanto. Então borboletas polinizadoras, borboletas enfeitam muito o nosso jardim, mas elas não vão ser as principais polinizadoras. Aqui eu quero, vamos ver se eu consigo ligar isso. Isso. Aqui eu estou mostrando para vocês uma borboleta colocando a espirotromba em inúmeras florezinhas de um capitão do mato. Tá? É um processo muito rápido, mas ela vai procurar o néctar. Se pólen vier junto, beleza. Se não vier junto, ela procurou o néctar. Nas mariposas, o que nós temos? Maiores e menores. Maiores, normalmente, são os esfingídeos, como esse daqui. Olhem a espirotromba e olhem aqui a corola dessa tocoiana formosa. Gente, essa flor, ela tem um tubo desse tamanho. Você olha um tubo daquele e você fala, por que a flor gastou tanta energia para fazer uma corola desse tamanho, de fundura? Sendo que a abertura não é grande coisa, né? Porque ela precisa colocar o néctar ali para convencer, então, uma manduca cesta, que é essa mariposa enorme, tá? A vir fazer a visitação e de fato polinizar. Aqui eu estou mostrando para vocês uma outra mariposa com a polínia grudada na espirotromba. Gente, toda vez que existir polínia, pense, ela vai colar. Ela vai colar onde for. Se você tirar uma polínia de orquídea da sua unha, você pode fazer isso daqui 20 vezes. Ela não vai sair. Você vai ter que pegar uma pinça, vai ter que pegar a sua unha para arrancar ela de lá. Porque gruda mesmo. Toda vez que a gente tiver lepidóptero, você vai encontrar a presença do néctar ali para ele. A não ser que seja uma polinização por engodo. Neste caso, foi uma polinização por engodo, tá? Então, a planta engana uma mariposa dizendo, oi, eu tenho tal coisa, néctar. Na hora que ela vai buscar esse néctar, de fato não tem. Mas vai ocorrer sempre, quando não é por engodo, em flores de mariposas, né? Flores geralmente de cores muito claras, com néctar num tubo longo. Pois bem, que horas que isso vai acontecer? Nós vamos ter algumas diurnas e nós vamos ter muitas crepusculares, muitas noturnas. Por isso que a cor branca é predominante, que vai ser mais fácil de você ver de noite, na luz da lua. Uma florzinha branca ou uma flor vermelha, uma flor laranja, uma flor azul, uma flor branca. Então, gente, vocês estão percebendo que se eu tenho variedade na entomofauna, eu posso ter variedade das minhas plantas? Se eu não tiver variedade nas minhas plantas, o que vai acontecer? Eu consigo sustentar poucos animais nas flores. Aqui, moscas. Moscas também são importantes como polinizadoras. Eu ainda não cheguei no principal, tá, gente? Mas as moscas são importantes e eu tenho dois tipos. Eu tenho aqui moscas mais conhecidas por nós. Essa daqui é muito parecida com a mosca doméstica. E o que ela está procurando? Ela está procurando um pouco de néctar, normalmente em depósitos rasos. Algumas têm uma probóscide muito comprida, então chegam em depósitos mais fundos. Mas ela vai procurar especificamente o néctar. Pode comer um pouquinho de pólen? Pode. Nas moscas eu também tenho algumas que preferem carne podre. Uma planta não tem como oferecer carne podre, mas algumas plantas sabem enganar. Pois bem, quando a planta sabe enganar, o que ela faz? Ela simula, vocês já devem ter visto esse tipo de flor aqui, que ele é relativamente comum, tá? Parece uma estrela do mar. Parece, gente, ela parece um bife que você acabou de martelar para deixar mais macio. O que acontece aqui? Órgãos reprodutores, pequenos, expostos, chega uma varejeira aqui, coloca uma série de ovos. Pois bem, ela coloca ovo não porque ela está achando que ela está pondo ovo numa planta. Essa planta tem o que para dar para as larvinhas comerem? Nada. Todos esses ovos vão vingar, vão nascer, essas larvas vão morrer de fome.
Mas a mosca veio aqui, geralmente na região central, para colocar os ovos, e aonde ela vai entrar em contato com as anteras. Entrou em contato com a antera daqui, foi colocar o ovo numa outra flor, levou o grão de pólen e fez a polinização. Nesse caso, essa flor foi cultura para comprar, levar para casa, e outras são enormes, como essa daqui. Gente, existem algumas espécies que essa flor, ela tem 40 centímetros de pétala, de uma ponta até a outra. É bastante grande. O que acontece aqui? Ela tem um grande tubo. Esse tubo está aberto aqui para vocês. Nessa porção, ela tem cerdas duras que permitem a entrada, mas não permitem a saída da mosca que estiver ali. Essa mosca vai entrar por conta do cheiro dela. Para nós ele não é um cheiro forte, mas para a mosca significa. Tem carne apodrecendo aqui. Quando ela entra e ela vê que ela está numa câmara, ela vai se bater muito, tentando sair. Ao se bater, ela toca na antera, ela toca no estigma, ela faz a autopolinização e ela também, no dia seguinte, quando essas cerdas se afrouxarem, aí ela vai conseguir sair. Ela vai sair cheia de pólen e ela acaba sendo enganada novamente por outra flor. Então, moscas ainda tem dois tipos. Aquelas que vão nas flores bonitinhas e aquelas que vão nas flores que parecem carne em decomposição. Agora nós chegamos nas abelhas. Gente, quando a gente chega nas abelhas, eu queria perguntar para vocês, por que eu deixei as abelhas por último? Porque as abelhas são o maior grupo de polinizadores que nós temos. E um grupo extremamente diverso, extremamente importante para a polinização de um monte de coisa. Então, não estou desprezando besouros de forma nenhuma, cisanópteros eu nem coloquei aqui, mas não estou desprezando nenhum dos outros. Mas a abelha, de fato, é o que tem a maior riqueza de espécies, a maior abundância de indivíduos. E isso vai acontecer por quê? Porque ela pode comer pólen, rico em proteína, ela pode comer o néctar, rico em açúcares, ela pode comer o óleo. O óleo, por exemplo, aqui é a família Malpighiaceae, ele está sendo produzido nessas glândulas que estão contornando a flor. Elas ficam presas nas sépalas. Gente, o óleo é rico em energia, muita caloria no óleo. Além de alimentação, o óleo também é usado para reforçar a parede do ninho. Parede do ninho reforçada, não vai entrar uma abelha parasitoide, não vai entrar um outro parasitoide ali para estragar os ovos daquela abelha. Então é super legal você ter a coleta do óleo. O que vai acontecer com as abelhas? Vamos agora fazer a pergunta que não quer calar. O tema não é diversidade da entomofauna? Pois bem, será que eu posso salvar apenas um pequeno grupo de polinizadores? Ou como, por exemplo, a Apis mellifera, que é super comum, eu posso pegar a colônia daqui e levar para outro lugar, ela é praticamente domesticada. Eu posso salvar um pequeno grupo de polinizadores e dizer, vai ficar tudo bem? Eu acho que, pelo que eu falei até aqui, você já viu que pela variedade de plantas que nós temos, um pequeno grupo de polinizadores não dá conta do recado. Planta diferente, polinizador diferente, tá? Mas alguém pode falar, ah não, a Apis mellifera é muito legal. Ela é muito boa para um monte de planta do mato e planta de plantação. Então, será que ela dá conta? Vamos ver. A nossa pergunta grande é, a biodiversidade da entomofauna é relevante mesmo para a polinização ou não? Aqui vocês estão vendo uma flor que a maioria de vocês deve conhecer, é a flor do maracujá. O que acontece com a flor da passiflora? A flor do maracujá vai apresentar pétalas, fímbrias, ela é muito colorida e aqui em cima ela vai ter os órgãos reprodutores masculino e feminino. Quem faz a grande polinização é a xilócopa, nesse caso a xilócopa suspecta. É uma mamangava enorme, grandona, se ela passar perto de você, você vai falar que jogou uma brita em mim, tá? De tão grande que ela é preta. O que vai acontecer? Ela vai colocar aqui o aparelho bucal para pegar o néctar que está nesse depósito. Ao fazer isso, ela encosta nas anteras e fica repleta de grão de pólen. E esse grão de pólen acaba sendo colocado na superfície do estigma. São 3 superfícies do estigma e 5 anteras aqui. A flor do maracujá ela é toda diferente. Pois bem, ela tem a compatibilidade morfológica, o tamanho dá certo. O que acontece se ela não está lá e vai uma Apis mellifera? A Apis mellifera chega no depósito de néctar, pega o néctar, mas não toca as anteras. Depois, a Apis mellifera vem para as anteras e faz a coleta de pólen.
Mas olha o tamanho dela. Gente, ela é muito capatal, é muito pequenininha. Ela não vai tocar a superfície do estigma, nenhum dos três. Ou seja, uma apis mellifera numa plantação de maracujá é um desastre, tá? É um desastre porque ela é uma excelente coletora de recursos, mas ela não poliniza. Então ela está fazendo a pilhação, ela é um ladrão, tá? Péssima ideia você levar a colônia de apis para perto de maracujá. Péssima vez. Aqui, alguém pode falar, será que a Maura está com bica da apis? Será que a Maura ia falar isso se fosse uma outra espécie de abelha? Então vamos ver uma outra espécie de abelha. Gente, eu não tenho bica de apis não. Eu só acho que ela não é tão boa quanto o povo pensa. O que acontece aqui? Aqui eu estou mostrando para vocês apenas abelhas nativas, tá? Aqui não tem apis mellifera. Apis mellifera veio da Europa, veio da África, ela não é nativa daqui. Mas aqui eu estou mostrando para vocês espécies diferentes de abelhas nativas. Vejam uma coisa, aqui eu tenho uma planta que apresenta uma corola gamopétala, ou seja, tem pétalas fundidas na base. Pétala fundida na base, pense, deve ter néctar ali, tá? Especialmente quando existe uma parte fundida mais larga, um estreitamento e o tubo continua, o ovário está lá embaixo. Mas por que esconder tanto esse ovário? Deve ter alguma outra coisa guardada além do ovário. Tem néctar. O que acontece aqui? Eu vou precisar que uma abelha, para tomar esse néctar, acabe, para ganhar o que a planta está dando, né, acabe entrando em contato com os órgãos sexuais que estão ali. Pois bem, aqui nós temos o Neulema nigrita, língua muito longa. Neulema nigrita entra aqui, consegue chegar até a parte mais larga, consegue esticar a língua para chegar no depósito de néctar e ela é a polinizadora, porque ela vai tocar o órgão sexual masculino e feminino da flor. Beleza, mas o que acontece aqui embaixo? Aqui embaixo a gente tem uma Xilócopa frontalis. A Xilócopa não vai apresentar essa língua longa. A Xilócopa não vai conseguir pegar esse néctar da forma de uma visita legítima de um polinizador. Mas ela vai ter um aparelho bucal capaz de perfurar aquela corola. Então ela fura por fora, pega o néctar e nada de polinização. O que acontece no momento que chega o Neulema nigrita? Ela fala, nossa, essa flor não tem nem cheiro de néctar, já deve estar vazia. Ela vai embora e a flor visitada pela Xilócopa pode ficar sem polinização porque ela não tem o recurso. Então, gente, mesmo espécies nativas no ambiente, cada uma tem uma especialização. Por isso que a diversidade da entomofauna é tão importante. Aqui eu quero mostrar para vocês uma outra planta que a maioria de vocês deve conhecer, que é o Solanum licocarpum, que é a lobeira. Pelo menos em áreas de cerrado ele é muito comum, em áreas de mata de vez em quando a gente vê também. A lobeira, gente, ela vai produzir um fruto grandalhão, parece um tomate. E esse fruto vai ser comido, por exemplo, pelo lobo-guará, tá? Por bichos do mato, vão comer esse tomatão aqui e aí beleza. O que acontece nessa lobeira? A lobeira vai apresentar anteras poricidas. Seja no Solanum licocarpum, seja em outras solandáceas, a antera poricida é muito comum. O que vai acontecer ali? Pensem num tubo de talco. O tubo normalmente ele é mais alto e ele tem uma boca que você pode abrir e se você chacoalhar o talco sai. Se você só abrir a boca e tentar pegar com uma pinça, você não pega, tá? O que vai acontecer é que essas anteras são exatamente iguais ao tubo de talco. Quem consegue tirar são abelhas que fazem a vibração. Se você não chacoalhar o tubo de talco, ou se você não chacoalhar corretamente essas anteras, o pólen fica lá dentro. Gente, se isso daí é uma polinização específica, o que acontece se eu sumir com as abelhas que fazem a vibração? Dançou, né? Porque com pouca semente, isso daqui nem forma. Com pouca semente dentro de um tomate, dentro de uma fruta do lobo, o fruto é abortado. Então precisa ter bastante pão de pólen chegando. Aqui eu quero mostrar para vocês um processo de vibração. A abelha se agarra e vocês percebem que aí ela está vibrando lentamente as asas. Gente, essa vibração não é lenta não, essa vibração é rápida pra caramba. É rápida pra caramba porque essa vibração é feita pelos músculos torácicos de voo. Então o músculo torácico ele devia auxiliar ela a bater a asa. O que ela faz? Ela fecha a asa nas costas e ela vibra o músculo torácico.
isso ela provoca essa vibração muito ampla, muito rápida, e aí ela libera o grão de pólen. Ela recebe uma chuva de grão de pólen na região ventral. O peito dela fica repleto de grão de pólen. Ela sai dali, faz a raspagem, coloca na curvícula e beleza, fez a coleta. Então, existe um comportamento especializado de uma para outra. Aqui, gente, eu estou mostrando, não é o último slide, mas é a última parte mesmo da apresentação. Aqui eu estou mostrando para vocês um outro tipo de coleta feita pelas abelhas. E essa coleta está sendo numa malpighiácea. Aqui nós temos o quê? Nós temos o pólen oferecido por recurso floral e não temos nada de néctar. Nada, zero, né? Mas a gente tem o óleo, que eu falei para vocês que é muito rico em energia. Pois bem, as grandes polinizadoras das malpighiáceas pertencem à tribo Centridium, gênero Centris e gênero Epícaris. Um monte de mamangava diferente, maior, menor. O que elas vão fazer? Elas vão abraçar essa flor e as abelhas vão ter 3 pares de pernas. O terceiro par é muito bom para carregar o material para casa. É a cesta do mercado. Tá? Mas o primeiro e o segundo par são excelentes para fazer a raspagem nas glândulas de óleo. Ao fazer essa raspagem nas glândulas de óleo, que ficam nas sépalas, ela acaba colocando em contato com o peito dela os órgãos reprodutores da flor. Anteras e estigmas vão entrar em contato com o peito dessa abelha e ali, ao raspar, ela pressiona o estigma. É um estigma seco. Estigma seco não adere pólen, mas estigma que foi machucado por esse atrito estoura as células da superfície. Agora ele vai ter pólen aderido a ele. Ou seja, se não for uma mamangava lá, se for uma apis mellifera, ela vai fazer a coleta do grão de pólen. Ela não vai pressionar o estigma nem receptivo está. Se for uma mamangava que é grande, ela pressiona o estigma, rompe aquelas células da superfície, o estigma se torna receptivo, capaz de grudar o grão de pólen e agora beleza. Tá? Agora sim você teve uma polinização eficiente. Então, gente, eu quero que vocês deem uma olhada aqui. Aqui nós temos uma Centris que está fazendo a coleta. Percebam, cada vez que ela voa de uma inflorescência para outra, percebem a raspagem que ela está fazendo? Primeiro e segundo par de pernas raspando a glândula de óleo. E ela vai de uma inflorescência para outra. Gente, nas áreas do cerrado que a gente trabalha, se você estiver andando lá e você tropeçar em uma malpighiácea, você vai cair em cima de outra malpighiácea de outra espécie, tá? Porque é uma família muito comum. E não são árvores, algumas são árvores, mas muitas são arbustivas. Então, são frequentes, tem em bastante quantidade, é um recurso alimentar fabuloso para a entomofauna. No caso das malpighiáceas, especificamente, as abelhas são as polinizadoras, mas a gente tem besouro indo aí para se alimentar, a gente tem lagartas de borboletas indo aí para se alimentar, a gente tem as formigas e as aranhas fazendo a proteção dessas plantas. Então, gente, quando vocês forem fazer o trabalho, quando vocês forem escolher um animal para trabalhar, se esse animal for polinizador, tem uma chance enorme de você ter uma variedade muito grande nele. Se você não está querendo trabalhar com ecologia de polinização, não tem problema nenhum, tá? Não vou brigar com você, nem com os meus outros colegas professores. Mas veja uma coisa, nenhum trabalho que vai lidar com a entomofauna vai desprezar um sistemata, um taxonomista. Porque por mais bonito que seja o trabalho de polinização que eu tenho feito, se eu não souber o nome da planta, se eu não souber o nome exato daquele bicho que é o polinizador principal, eu não publico nada. Então, se você está pensando em fazer um curso de entomologia para depois virar um taxonomista, um sistemata, ótimo, excelente. A gente precisa de você e esse é um profissional que está desaparecendo. Porque parece que nos últimos anos ficou super legal trabalhar com ecologia e sistemática ficou chato. Gente, se você não sabe o nome, como você publica isso? Se você não publica, você não faz seu currículo. Se você não faz seu currículo, você tem problema. Então, fazendo um curso de entomologia, eu quero que vocês vejam aqui as diversas opções que vocês têm pela frente, tá? Seja com trips, seja com besouro, seja com abelha, seja com o que for, você tem muita opção pela frente. Se você gosta de laboratório, pense em virar sistemático. Se você gosta de estar com rotina e pé no campo, pense nas possibilidades que você tem, não só da herbivoria, como o Kleber falou, da predação, mas também da polinização, tá? Na polinização
bonito, tá certo? Então, aqui, se você quiser dar uma boa olhada, esses trabalhos podem ampliar muito a visão de vocês, e o livro também, como o Kleber falou, a nossa amiga Lúcia já disponibilizou isso aí, você pode pegar sem custo nenhum, tá? Eu não sei se eu posso falar isso gravado, mas eu já falei. E aqui eu quero agradecer o convite do curso de verão, tá? A CAF CNPq, que ajudou muito a gente, o Clube de Caça e Pesca, onde a gente tem essa reserva linda e muitas coisas que a gente faz são lá. E aqui, a UFA, onde eu estou empregada, o LES, aonde eu estou ligada, e aqui os 3 programas de pós-graduação que me acolheram, onde eu posso levar meus alunos. Tá? Então, muito obrigada, e se vocês tiverem pergunta, qualquer comentário, fiquem à vontade.